O Brasil hoje é o maior produtor de café do mundo. E é o maior consumidor, hoje é o maior consumidor e o maior produtor de café do mundo. O café é a bebida, depois da água, é a bebida Mais consumida no mundo, é o café. O que eu vejo hoje em dia no mundo é que o que todos nós sabemos sobre café não é nem 15% do que o café ainda tem para nos revelar. O brasileiro não entende nada de café. A gente precisa fortalecer esse pensamento no Brasil. Isso é pensar especial, isso é pensar como um país de grande economia. É o que a gente precisa aprender. Estamos começando mais um episódio do Marco 4.0. Hoje com meu amigo Léo, dono da cafeteria O Léo aqui em Copacabana, no Rio. Léo, prazer enorme, obrigado por ter aberto a tua loja aí para receber a gente. A gente fez um pouco de bagunça aqui, mas... O Léo é barista, tem 11 anos, é dono da cafeteria que chama Café O Léo aqui em Copa. É um cara apaixonado pelo café. Eu diria que você é um... Eu pensei em dizer que você é um expert de café, mas a primeira conversa que a gente teve ali, o final da tua conversa foi, cara, eu tô até hoje tentando entender o que é café. Prazer enorme. Prazer imenso estar aqui com você, trocando essa ideia, nesse projeto aí bacana, que eu senti uma energia super boa. Acho que as pessoas precisam ouvir boas histórias que inspiram de verdade. Tamo aí. Beleza. Léo, a gente coloca açúcar no café ou não? Cara... Vai me brigar comigo não? Não, eu sou um cara tranquilaço, de boa. Na cafeteria, eu costumo convidar os clientes a tomarem o primeiro gole sem açúcar. Mas depois eles ficam à vontade, porque o nosso café é muito diferente, né? O café especial, ele é naturalmente doce. Uhum. E muito diferente com um café tradicional que o brasileiro está acostumado a tomar. Então eles vão esperando aquela porrada, né? Daquele cafezão mega ultra torrado, e quando eles colocam na boca, eles percebem que é muito diferente. Então é naturalmente doce. Então convido o primeiro gole para o cliente tomar sem nada. Depois, fica à vontade. Eu acho que isso é uma coisa progressiva, né? Que tem que vir de forma orgânica, natural, o cara deixar o açúcar. Entendi. Me tira uma dúvida. Lendo sobre café e tudo mais, dizem que eu não sei se é conto da carochinha, mas dizem que a origem do café foi na Etiópia, aquela história dos pastores. Você sabe disso? Não, isso é verdade? Sim, o café, a planta veio da Etiópia, né, numa região chamada Cafa, e existem várias, né, histórias de como foi, da cabra que comeu os frutos e tudo mais. E beleza, tá valendo. Eu acho que tá valendo, é uma historinha legal pra gente acreditar. Mas veio da Etiópia mesmo. A origem da planta café veio da Etiópia e ela só entrou no Brasil em 1727. A história é que os pastores, né, viam os animais comendo a fruta e os animais ficavam mais agitados, né? Passava a noite acordado e tudo mais. Eles foram ver, a planta era o café. Era o café. A planta não, o fruto, né? Era o fruto. O café é um fruto, quando ele fica maduro, parece uma cereja. Ele pode ser vermelhinho ou amarelinho. Uhum. E aí as cabras comiam aqueles frutos, os pastores viram que elas ficavam mais alegres, vamos dizer assim, com mais energia, saltitante. Uhum. E aí tem alguma coisa estranha ali naquele fruto. E aí começou toda a exploração do café. E isso é encantador, porque o Brasil hoje é o maior produtor de café do mundo. Eu ia te perguntar isso. Hoje é inclusive o maior consumidor também, né? E é o maior consumidor, hoje é o maior consumidor e o maior produtor de café do mundo. Eu tava dando uma lida essa madrugada e o café é a bebida, depois da água, é a bebida mais consumida no mundo. É o café. Impressionante isso. Então, e o Vietnã e a Colômbia nessa história? Porque a Colômbia, eu acho que aqui pra gente... Vietnã, por exemplo, eu soube por você. Eu não sabia que o Vietnã era tão importante, né? O Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo. Mas, assim, produz um pouquinho mais da metade que o Brasil produz. O Brasil produz lá na frente, em grande escala.
E o terceiro produtor é a Colômbia. Porém, a Colômbia faz um marketing muito interessante em cima do café. O governo ajuda os produtores de cafés da Colômbia a lançarem esse marketing. Quando eu fui na Colômbia, no próprio avião já tem uma plaquinha lá passando: Café da Colômbia, o melhor do mundo. Você chega no aeroporto, tem gigante escrito: Café da Colômbia, o melhor do mundo. E falta um pouco isso aqui no Brasil, né? O Brasil é um grande produtor de commodity, café, em volume, mas também tem excelentíssimos cafés da mais alta qualidade. E o mundo lá fora está descobrindo isso agora, vamos dizer assim. Entendeu? Você é nutricionista, né? Sou nutricionista de formação, me formei em nutrição. E como que foi essa história do nutricionista, hoje apaixonado por café? Eu era professor de dança, antes de tudo, né? Eu paguei até minha faculdade dançando. É mesmo? Eu falo que eu dançava para não dançar. Mas eu vi que não era dança a minha história, né? Eu não queria continuar naquilo. E queria estudar, não sabia o quê. Eu gostava muito de estudar os alimentos. E aí resolvi fazer nutrição. Comecei a trabalhar num emprego como nutricionista e não estava feliz, cara. Não estava feliz. Aquilo não era a minha parada, que dava paixão. E aí eu um dia pedi demissão, peguei minha mochila e viajei 1 ano ao Brasil. Queria conhecer meu país e queria descobrir um novo lugar para morar, até no Brasil, e decidi o que eu ia fazer. O que te levou a tirar esse ano sabático? Teve alguma coisa que foi determinante para você, não? Porque tem que ter coragem, cara. Cara, eu queria muito conhecer o meu país, assim. Eu tinha essa curiosidade. Eu via que era um país super rico, com muita diversidade, e eu precisava conhecer. Eu acho que eu precisava me conhecer também. Eu via que no meio onde eu vivia, eu pensava muito diferente das pessoas, inclusive na faculdade de nutrição mesmo. Eu batia de frente com alguns professores e não achava correto aquela linha de pensamento. Eu falei: será que eu tô ficando maluco, velho? Aí eu falei: não, vou viajar, vou tirar 1 ano. E aí fui, e foi a maior faculdade da minha vida esse ano. Foi o melhor ano da minha vida. Foi, assim, sem nenhuma dúvida. Hoje o que eu sou foi muito por essa faculdade que eu fiz. A minha visão do meu país, assim. Eu tenho noção de como nós somos, assim, eu tenho só uma leve noção, assim. A grandiosidade. Se hoje eu compro café de várias origens do Brasil e tenho uma facilidade de lidar com diferentes produtores, foi por essa faculdade, por esse 1 ano de viagem. Você aprendeu nesse ano? Né? Aprendi muito, aprendi demais. Mas mesmo assim, quando eu voltei, eu não sabia o que fazer. A única certeza que eu tive é que eu ia continuar morando no Rio de Janeiro. Você é do Rio? Eu sou do Rio. Você se encontrou então nessa viagem, mas você ainda não sabia o que fazer da vida. Eu encontrei que o meu lugar era aqui, que eu tinha que ficar por aqui até então, mas não sabia o que fazer. Aí fui fazer um curso de guia de turismo, achando que meu negócio era com turismo, por a minha cidade ter esse grande movimento turístico, né? Mas comecei a trabalhar no turismo e vi que não era a parada. Aí a família lá: você tem que fazer alguma coisa. Aí a família falava: a única coisa que vale a pena aqui é concurso público. Aí eu comecei... Você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu tinha 23, 24 anos. Aí eu comecei a estudar para agente da Polícia Federal. Comecei a estudar, foi aí que eu estudei mesmo, de verdade, assim, na minha vida. Assim. Estudei muito, muito mesmo, muito, assim, eu curti aquele negócio também. Estudar o direito, né, a Constituição. Isso, eu estudava muito português também, tecnologia, de segurança da tecnologia. Isso foi encantador. E aí eu comecei a tomar café para ficar acordado, para estudar mais e mais e mais. E eu olhava para aquela xícara de café e falei: mas qual é o melhor café? Como é que eu preparo o melhor café? E com essa pegada da nutrição, né, de estudar o que está consumindo, sim. Aí eu fui estudar, fazer um curso, fui estudar. Meu amigo,
eu abri um buraco assim no chão. Eu falei, que isso, rapaz? Café é um mundo infinito. Aí eu larguei o concurso, larguei tudo. Tô até hoje tentando entender o que é café. Então, aí você fez o curso, ampliou um pouco a tua visão do café, certo? Mas aí você já começou a entender, assim, tipos de café. Você começou a preparar seu café de forma diferente, por exemplo, ou não? Comecei a preparar diferente. Aí fiquei aquele cara tarado em comprar diferentes métodos no início, como muitas pessoas fazem hoje. Fui numa feira, que é a maior feira de café que hoje acontece no Brasil, que é a Semana Internacional do Café, a SIC. E quando eu fui nessa feira a primeira vez, eu vi que eu não sabia nada. E antes de ir pra feira, eu achava que eu sabia já. Isso bem no início, não? Você já conhecia um pouco? Bem no início. Bem no início. Foi no segundo ano que eu comecei a estudar café. E eu tava nessa feira, eu vi que eu não sabia nada. Eu falei, meu pai, eu tenho que ficar só com a boca fechada, escutando tudo. Tudo. E de lá pra cá, cada vez mais eu invisto em conhecimento sobre café. Então, eu viajo pra fora, em feiras lá fora também, para poder aprender mais. E o que eu vejo hoje em dia no mundo do café, não só no Brasil, é que o que todos nós sabemos sobre café não é nem 15% do que o café ainda tem para nos revelar. A gente sabe 15%. Eu, assim, tô jogando, né? O café ainda tem muita coisa para nos revelar. O café é um mundo muito complexo, delicado, e isso me encanta. Essa descoberta do dia a dia. E os caras que sabem mais de café, que eu considero no Brasil e lá fora, eles falam a mesma coisa. Falam, cara, a gente não sabe nada de café, precisamos aprender muito ainda. O café lembra, nesse aspecto, talvez lembre muito o vinho, né? Talvez não. Eu pouco... De ser um mundo É um né? mundo à parte, é um mundo à parte, mas eu ainda vou falar que o café é mais complexo que o vinho. Mesmo? Mais complexo. Porque assim, você compra uma garrafa de vinho, você abre, coloca na taça e toma. Né? No máximo você resfria um pouquinho, uma coisa. O café, você vai comprar o grão, aí você vai moer. Você vai moer em qual moedor? Você vai moer em granulometria grossa, média, fina? Qual é o seu método? Qual é o filtro de papel que você vai filtrar? Qual é a água que você vai usar? Qual é a temperatura? Então é uma infinidade de variáveis que vão influenciar na sua xícara final. Então, na minha opinião, do pouco que eu entendo de vinho, mas já estudei um pouquinho, café é muito mais complexo. Porque na minha cabeça eu estou imaginando você tomando café, estudando um pouco de café. Cara, como que você se tornou um barista? Já tem 11 anos isso. Como é que uma pessoa se torna barista? O que é um barista? Então, o barista, ele é um profissional que extrai o café na xícara. Ele usa essas variáveis de pressão da máquina, temperatura da água. Ele é um especialista na ponta final do café. Entendi. Do preparo do café. E assim, barista, os cursos que tem por aí, você pode fazer, mas você não se torna um barista após o curso. Tem um caminho, você vai se tornar um barista com o tempo, entendeu? Entendi. Como os amigos meus da coquetelaria, que eu adoro, os bartenders, eles falam a mesma coisa. Você se torna um barback quando você faz um curso. Você ajuda o bartender. No tempo, com o dia a dia, você vai se tornar um bartender ou não, né? Barista é a mesma coisa. Você vai aprender a ser barista no seu dia a dia da cafeteria. Isso vai te transformar num barista. Eu acho que não adianta você fazer um curso aí, barista, sou barista. Não é barista, meu amigo. A gente pode puxar um exemplo aqui, a Austrália. A Austrália tem um movimento fortíssimo de cafés especiais. Lá, um bom barista, ele é bem remunerado, ele tem uma vida muito bacana. É mesmo? Só que eu vejo muito brasileiro fazendo curso de barista aqui para ir para a Austrália e arrumar um emprego de barista. E eles voltam e falam, e aí, trabalhou como barista? Ele, rapaz, lá o negócio é diferente. É mesmo? Lá eu consegui no máximo ser garçom. Para ser um barista lá demora muito.
demora. Então, é isso. É um pouco exemplo do que é ser barista de verdade aqui no Brasil. E uma outra coisa, barista é o cara que ele tá buscando aprender o tempo inteiro. Eu me tornei barista durante um bom tempo, ao longo de alguns anos de estudo e prática, né? O movimento de você entrar na porteira do produtor e aprender lá com o produtor o que é café, trazer isso para a cafeteria, isso é um movimento de barista, assim, na minha opinião. Falando de barista, né? Tem campeonatos de barista, né? Tem algum país no mundo que domine isso daí ou não? Cara, boa pergunta. Porque teoricamente, se o Brasil é o maior produtor, o maior consumidor, a gente seria o país, a gente somos os melhores baristas, a gente domina isso ou não? Não. 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 Campeonatos de baristas é como as Olimpíadas. Ganha o barista que é melhor preparado, que tem toda a estrutura. Vou dar um exemplo. Eu ganhei em 2017 o Campeonato Brasileiro de Aeropress. E eu fui para a Coreia do Sul representando o Brasil no Mundial, no Campeonato Mundial. Só de Aeropress? Só de Aeropress. Foi um campeonato de Aeropress. Na ocasião, naquele momento, estava acontecendo também uma grande feira de café internacional lá na Coreia do Sul e outros campeonatos também, na categoria de café e de barismo, né? O meu era de Aeropress. Cara, os países ricos eram o que dominava. É mesmo? Os países ricos. Por exemplo, eu fui sozinho, eu com a minha mochilinha lá para competir, um campeonato internacional, e o cara da Inglaterra, ele tinha uma equipe atrás. Tinha o coaching, tinha o treinador, a mãe e o pai estavam junto. O cara do Japão, a mesma coisa. O cara da China, a mesma coisa. E eu e outros produtores e outros baristas de países produtores, né? Colômbia, Equador... Vietnã, por exemplo? O Vietnã nem lá tava. O Vietnã nem tinha ninguém representando. A gente era... Cara, a gente tava ali se esforçando. Inclusive, ainda fiz lá um grupinho aí. Somos baristas de países produtores, vamos nos ajudar. Toma aqui o que tá precisando? Toma uma chaleira, toma aqui um moedor. E os caras tinham tudo, velho. Os melhores moedores, melhores equipamentos. O meu café, que era do café do campeonato, nem chegou, ficou preso na alfândega. Eu fui descobrir o café da competição lá no dia. Então, isso tá muito ligado ao barismo, tá? No mundo internacional. Você tem que ter muito investimento para você ganhar um campeonato internacional de barismo. Tem que ter muito estudo. Um cara que ganha hoje um campeonato internacional de barista, o cara treina 1 ano seguido, direto. Só para competição? Só para competição. É 1 ano. Ele tem investimento, né, empresas que contribuem com ele, e o cara foca nisso. Se não for assim, você não vai ganhar. O que eu vi lá de perto, não ganha. É como um atleta. É como um atleta, assim. Se você não tem uma estrutura por trás que investe no cara, pro cara treinar, pro cara se alimentar bem durante anos e focar nisso... Não vai. Não vai, não vai. É engraçado você estar falando isso, que, cara, eu acho que deve ter uns 5 anos, mas não, talvez 5 ou 6 anos. Eu estava na Alemanha e um amigo chamado Adilson. Ele é brasileiro, mas mora na Alemanha há vários anos já. E aí, eles consomem até bastante café, pelo menos o que eu vi, assim, né? E aí a gente foi comprar um café, ele com orgulho do Brasil, sendo brasileiro, foi mostrar, vamos ali escolher um café brasileiro, né? Aí, cara, ele mostrou café que eu nunca tinha visto. Aí eu falei, cara, mas eu moro lá, nunca vi. Aí ele falou, cara, esse café... O que ele me falou na época, ele falou, cara, esses cafés aqui vocês não vão ver, porque esse café é de exportação, os melhores grãos vêm pra cá. Ele falando, eu percebi que ele entendia muito mais de café do que eu, por exemplo. E aí ele fez um café, que aí foi, eu vou ser bem sincero, foi a primeira vez que eu vi um café claro, no meu paladar mais fraco, e o cara ainda queria botar leite. O cara queria botar leite. Eu fiquei meio puto com ele, né? Mas enfim, a impressão que eu tive, nesse dia eu pensei, falei, cara, será que esses alemães entendem mais de café do que a gente, cara? Entendem. Brasileiro não entende nada de café. Tá aprendendo agora. Quando eu abri minha cafeteria, eu achava que muita gente entendia de café.
Aham. Pô, 2% que aparece aqui entende um pouco de café. Que vem aqui na Que tua vem aqui na minha cafeteria. cafeteria. Então a gente tem muito que aprender. E por essas que eu resolvi abrir a cafeteria Ah, é? de cafés especiais. Seguir nessa linha. Porque nós somos o maior produtor de café, somos o maior consumidor de café. E a gente não sabe nada de café. E o gringo aparece aqui no Brasil, ele acha que vai tomar excelentes cafés em todas as esquinas. Você tem essa experiência aqui na tua loja com Total, gringos, por exemplo? total. E é diferente mesmo, essa Total. relação do gringo com o café, nossa. O gringo chega aqui na minha cafeteria e ele, uau, primeiro café decente que eu tomo no Brasil. Eu tô impressionado, assim, eu acho que eu não entendo como a sua tua cafeteria tá, assim, vazia. Só tem eu mais 2 pessoas. Tinha que ter uma fila gigante, dobrando a esquina para comprar o seu café, porque é o único café que eu tomei bom aqui no Brasil. O cara acaba de chegar aqui no Rio de Janeiro, e aí ele sai dos hotéis 5 estrelas aqui da orla da praia de Copacabana e vem tomar café aqui. Ele come lá, né, e vem tomar o café aqui. E todo dia o cara vem, para tomar o café aqui e no final ele pega os pacotinhos e leva pro país dele. Ué, diferente dos gringos que vêm aqui, que já conhecem um pouco mais. Vou falar como um consumidor ralé de café. Aqui no Brasil, a gente. Acho que. Não sei se faz parte da nossa cultura, mas o café bom é o café pretão, amargo, forte, que assim, você não fez careta para tomar, não é um café bom o suficiente, entendeu? Isso é verdade ou não? Cara, o brasileiro pensa falando isso, porque a para grande mim maioria, mas isso é totalmente o contrário. Pois é. O café é bom, de qualidade, ele não tem que ser fortão, ele não tem que te agredir. Tem que ser leve, você beber e de boa. Então, esses cafés são o fundo da peneira do café bom. Por que o café bom vai para fora? Vai para outros países, vai para a Alemanha, como você mencionou? Porque os alemães valorizam o bom café. Eu tenho esse melhor café, eu vendo na minha cafeteria agora. Se a pessoa quer tomar o melhor café, não precisa mais ir lá fora, tá aqui no Café ao Léo. E só que eles precisam entender que isso é café de verdade e não o que eles tomaram a vida inteira. Entendi. Vai ser um processo longo, você acha? Ou não, talvez, com essa globalização. É só um famoso postar que café especial é o melhor que tem, aí todo mundo vai atrás, aí vai ser mais rápido. Mas é engraçado porque o café está aqui desde 1726, 1727. Não deu tempo de educar a população brasileira em relação ao bom café, sendo o maior produtor, maior consumidor. Mas é isso. Você entende que não... É isso. O brasileiro tem que pensar grande, velho. A gente está pensando muito ainda país colonizado. Então a gente precisa pensar grande, a gente precisa pensar especial. E é por isso que eu montei a minha cafeteria do jeito que ela é. A gente tem aqui os melhores equipamentos do mundo em maquinário, em moedores, chaleiras, xícaras e café. Quando eu faço uma viagem, fui para Berlim, né, visitei as melhores cafeterias de Berlim. A minha cafeteria não perde nada. É mesmo? Não perde nada pros caras. Nem de café. Estrutura e café. Inclusive eu tenho um café aqui de um produtor, Cleiton Barrosa, um cara incrível do mundo do café, que ele tinha o café dele lá, numa das melhores cafeterias de Berlim, que é a The Barn. E aqui ninguém conhece, por exemplo. aqui ninguém conhece, sabe nem o que é café de verdade, entendeu? O brasileiro, ele vai muito, a grande massa, no preço. Entendi. É preço. As pessoas não pensam em qualidade, o que aquele produto vai trazer de benefício ao longo do caminho. E é isso uma coisa que eu queria te falar, assim, acho que o empreendedor, o empresário, né, que faz diferente, ele tem que pensar a longo prazo. Ele não tem que pensar imediato. Eu vou ter um lucro aqui e foi. Eu tô construindo uma história, um caminho que vai ter frutos lá na frente. É um processo. Para todo mundo. Para todo mundo. Assim, frutos para todo mundo. Para o teu consumidor, para você, para o produtor, etc. Exatamente. Isso eu faço questão. Se não for para fazer desse jeito... É engraçado, cara. Uma coisa que eu te sigo já. Eu sigo a tua cafeteria tem um tempo. E uma coisa que me fez te procurar para ter essa conversa aqui
Eu tava ouvindo um podcast seu, que inclusive, pode falar pro pessoal aí. É o Café Pod. Café Pod. Quem quiser aprender mais sobre café, numa conversa descontraída. Boa. E aí você falou que quando você vai comprar o café, se eu estiver errado, você me corrija, eu ouvi no podcast, você vai lá, seu interesse é na família, em conhecer a produção, saber o nome dos produtores, e a última coisa que você vai discutir é preço. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu tenho que conversar com esse cara, porque o pensamento dele, a meu ver, é completamente diferente de um comerciante, do empresário, porque a impressão que eu tenho é que o empresário, o que ele quer? Não quero lucro. Quanto menos eu puder dar para quem está produzindo, eu ganho aqui, entendeu? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E outra coisa que me chamou a atenção, quando eu cheguei aqui, a menina que trabalha aqui. Barista. Né? A barista. Você vê que eu não entendo nada de café. Mas isso é legal, você está fazendo perguntas que a grande maioria das pessoas tem. Pois é. As dúvidas. Ela falou bem assim, eu perguntei, qual café você me sugere e tal? Ela falou assim, toma, eu vi que os cafés tinham nomes. Aí, nome e sobrenome. Pois é, aí ela falou bem assim, esse café que você vai tomar é produzido por esse cara. Tem uma foto ali, a gente vai até mostrar no teaser depois. Tem uma foto do produtor do café e você dá... Como é que é essa história? Seus cafés têm nome. E esses nomes são dos produtores? Exatamente. Como é que é essa relação? E aí? Na cadeia do café, o produtor, cara, na minha opinião, ele é o que mais rala. Ele é o que mais sofre, assim. Sofre em questões climáticas. Se um ano não foi legal no clima, ele não vai produzir a qualidade que ele produziu no ano passado, por exemplo. Uhum. Produtor é o que planta, o que planta, trabalha o café e depois limpa e vende ele cru, né? Ou a gente chama no mundo do café verde. Uhum. Esse produtor, ele produz qualidade. E eu valorizo ele. Eu valorizo a qualidade. Quando ele produz qualidade, eu valorizo, eu faço questão. Até para que ele mantenha produzindo qualidade. Se a gente não valorizar todo o esforço que ele faz para produzir um café de qualidade, porque é muito trabalhoso, ele não vai produzir mais qualidade. E a gente não vai ter mais qualidade. Então, eu tenho uma relação muito próxima com eles. Por exemplo, tem produtores que agora me mandam mensagem o tempo inteiro. Pô, posso mandar uma amostra do meu café e tal? Falei, cara... Não, porque assim, café especial, eu não compro café só pela qualidade da bebida dele. Você pode fazer um café excelentíssimo, mas eu preciso te conhecer, quem é você? A gente precisa tomar um café juntos, trocar uma ideia, eu quero ouvir tua história. Então, aí eu decido comprar o café. Uhum. E no final a gente fala do preço, né? Mas é aquilo também, tem produtor que joga o preço lá pra cima, aí não, meu amigo, também não, vamos lá, né? Uma coisa justa pra ambos os lados. Uhum. Porque e isso é pensar especial. Eu falo para os produtores de cafés especiais. O cara que joga lá para cima um preço além do normal, ele não está pensando especial. Ele não está querendo criar um vínculo comigo ao longo do tempo e a gente construir uma história juntos. Uhum. Isso é um produtor de café especial. O cara que... o cara tá começando, eu quero botar o meu café com ele, então vou dar um preço e a gente vai junto e eu pago. Se eu ver que o cara tá botando um preço legal, que eu posso pagar, eu pago sem nenhuma sombra de dúvidas. E eu faço isso de verdade. Eu vejo que tem uma galera começando e aí eles vão nessa tecla, mas no final, até por medo, né, do negócio... E vão lá dando uma espremidinha, economizando e... Eu acho que o cara que quer começar a trabalhar com café, investir no café, ele tem que pensar a longo prazo. Uhum. A gente está construindo uma história, né, no Brasil. A gente está formando consumidores de cafés especiais. E o produtor, cara, o cara que ele pensa especial, como eu acredito que eu penso, também, eu valorizo muito ele. Não só no valor da saca de café, mas em colocar o nome e o sobrenome dele no pacotinho de café. E eles sabem disso. E eles sabem disso e eles valorizam isso também que eu faço. Eu vejo isso. Porque
Antigamente, ou até hoje em dia acontece muito, o cara vende o café, saiu lá do sítio dele, acabou. Ele não vê nunca mais. Sim. Eu compro o café dele, eu marco ele nas postagens, os clientes marcam eles nas postagens, e isso para ele é um preço... Pô, tem cliente que chega aqui, pô, Léo, eu tomo o café do José Alexandre, eu tô indo lá para a região dele, eu posso conhecer o José Alexandre? Falei, claro, ele vai adorar te conhecer. E aí o cara chega lá, pô, José Alexandre, eu sou teu fã, eu tomo teu café todos os dias na minha casa com a minha família. Pô, isso pro produtor, que antigamente ninguém sabia quem ele era, não tem preço. Não tem preço. E isso, para mim, já vale, entendeu? Todo o esforço que eu faço. É essa valorização de quem tem valor. De verdade. E a gente está construindo. Eu falo que o Café ao Léo, ele nem começou ainda. A gente tem muito o que fazer aqui no Brasil. Teu café, tu agrega valor ao pacotinho de café que você vende aqui. Isso é sensacional. Isso é diferente do que a gente vê no mercado. Porque é engraçado, você está falando do produtor, a impressão que eu tinha, por exemplo, era que o produtor de café era um milionário, entendeu? Mas talvez agora eu estou entendendo que o produtor é quem rala lá na ponta do, né? Marco, a gente está falando de produtores pequenos. Eu adoro valorizar esses produtores pequenos que eles estão começando e tal. Mas existem vários níveis de café, né? Eu estou falando da terceira onda do café especial de qualidade, produção pequena. Eu ia te perguntar isso. Você falou muito de café especial, café. O que é o café especial e qual a diferença em relação aos outros tipos de café, por exemplo? Então, assim, primeiro, o café ele se divide em 3 ondas. A primeira onda é a visão do café como commodity, de volume, né? No mercado internacional. Então é produzir volume. Segunda onda veio com as cafeterias. Abriram cafeterias servindo café. As pessoas têm o hábito de sair para tomar café numa cafeteria. O maior exemplo disso é a Starbucks. E aí tem a terceira onda, que são os cafés especiais. Você vai, é como uma cafeteria, Café ao Léo. Você vem na cafeteria, você vai escolher o tipo de café diferente, regiões, produtor diferente, processo de secagem diferente. Você vai escolher um método diferente para ser preparado aquele café. Isso é a terceira onda do café. Agora, o café especial, ele é um café de bebida mais fina no final, né? A gente chama bebida mole de beber, porque é equilibrado, não tem defeitos, tudo mais. Abaixo disso tem o café gourmet. O café gourmet é um café ali limpo, beleza, mas não tem muita complexidade no sensorial, na bebida. E eu falo o seguinte, o crescimento do café especial, ele não vai eliminar a galera da segunda onda e do café gourmet. Porque o café, ele não para de crescer. O crescimento do café especial não vai deixar o café gourmet crescer também, tá? E de abaixo do gourmet é o tradicional. Que é o que a gente compra que é o que a gente está habituado a tomar aqui. Exatamente, que é o que a grande maioria compra na maioria dos supermercados do Brasil. O que diferencia eles, então, lá no produtor. É a qualidade da bebida. Por exemplo... Quanto maior a qualidade, esses produtores que eu compro, pequenos, eles não conseguem fazer 70%, ou 100% de café especial. Por mais que eles estejam dedicados a produzir qualidade, não dá para fazer 100% de qualidade. Então, por exemplo, tem um produtor que eu compro que ele faz 70% de qualidade. Ele foca nisso. 30% ele vende para o mercado de commodities, né? Porque não bebeu bem, o café ele não conseguiu aproveitar 100%, caiu uns cafés verde, fruto verde, e aí a bebida não ficou legal, entrou uns certos defeitos, e aí ele vende para o mercado de commodities. Então, isso vem essa diferença de especial de acordo com a bebida. Existe uma escala de pontuação de 0 a 100, né, em qualidade no sensorial. 80 pontos para cima é café especial. Entendeu? Eu achava que era, por exemplo, na seleção dos grãos. É também ou não? Não. É também. Tem que selecionar os frutos maduros. Mas aqueles frutos madurinhos, não necessariamente ele vai dar uma bebida especial. Entendi. E aí depois ele despolpa aquele fruto, né, em grãos cru e ele torra.
não necessariamente todos os grãos perfeitos vão proporcionar uma bebida especial. Entendi. Então é bem complexo. O cara, ele colhe lá de 8 sacas de fruto para fazer uma de especial, entendeu? É muito trabalhoso e por essas e outras que eu valorizo muito os produtores. Eu acredito que eu, Leonardo, como torrefação e como cafeteria, o produtor é meu maior parceiro. Se eu não valorizar esse cara, eu perco o meu parceiro. Ele morre. Então, a gente precisa fortalecer esse pensamento no Brasil. Isso é pensar especial, isso é pensar como um país de grande economia, né, de sucesso, progredindo. Isso eu falo que é o que a gente precisa aprender. É pensar melhor, pensar de forma especial, pensar com qualidade, não só no seu negócio, mas em todo em volta, como o seu cliente, como o meu produtor, meu fornecedor de certos utensílios ou alguma coisa. Então, é um caminho longo, né, no momento, mas vem de bases muito fortes. Foi pensando em especial que você abriu a cafeteria. Porque a tua cafeteria é diferente, cara. Você percebe que ela é diferenciada, entendeu? Como que foi abrir uma cafeteria? Como que você, de um barista para um empresário hoje, um comerciante, um empresário? Então, eu participava de algumas feiras aqui no Rio, de um coletivo chamado Junta Local. Então, eu levava café especial para feira, montava minha máquina de expresso e passava essa mensagem aí, pessoal, isso aqui é café de qualidade e tal. E aí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu percebi que não tinha como eu fugir. Eu precisava abrir uma cafeteria. Mas eu queria abrir uma cafeteria de alta qualidade. Mostrando para o Rio de Janeiro, porque eu abri a cafeteria que eu queria ter para consumir no Rio. Isso não são poucas ou nem tinha, por exemplo? Pô, na minha opinião, do jeito que eu abri, não tinha. Eu queria tomar um café de altíssima qualidade em todos os sentidos, com maquinário bom, com preparo excelente, com atendimento de qualidade. E não, no meu ver não tinha. Então eu abri a cafeteria que eu queria tomar café. Foi isso. Abriu quando? Foi? Eu abri em fevereiro de 2019. E 5 meses depois eu recebi o prêmio da revista Veja como o melhor café do Rio de Janeiro. Então, as pessoas acham até que, né, foi, pô, rápido, né? Mas eu tô 11 anos atrás estudando o que é café, como funciona o mercado, como pensa o consumidor de café, e até hoje eu tô aprendendo, entendeu? Cara, como foi agora com essa história é inevitável que a gente fale da pandemia, porque você abriu em 2019 foi, 2020 você já entrou tomando um baque da pandemia. O que sustentou a cafeteria nesse A gente ficou 3 nessa meses. A gente ficou 3 meses fechados, com a loja, a cafeteria fechada, mas eu sou uma microtorrefação também, né? Então eu torro os cafés. E os nossos clientes foram muito fiéis a nós. É mesmo? Foram muito fiéis, assim. Sem eles, a gente não teria sobrevivido. Então eu vendi os pacotinhos torrados pelo WhatsApp. Eu comecei a fortalecer a nossa rede, fazendo videozinhos de como eles prepararem da melhor forma o café em casa. E eles foram contribuindo. A gente vendia e eu entreguei pessoalmente de moto todos os cafés que a gente vendeu durante a pandemia. Mas isso você pensou, isso foi uma necessidade do mercado por conta da pandemia ou você já pensava assim? Não, foi uma necessidade. Por exemplo, eu estava buscando um motoboy na época para entregar os cafés. Você já estava pensando em entregar dessa forma? Não, foi uma necessidade durante a pandemia. E aí na pandemia mesmo, né? Pô, preciso entregar esses cafés, vou contratar um motoboy, foi muito difícil. Tava todo mundo, né, precisando de motoboy e os caras bem enrolados. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu mesmo vou entregar. Aí fui tomando gosto. Porque o cliente, quando ele via eu chegando na portaria dele com um café, ele, pô, mas é você que tá entregando? Eu falei, sou eu. Nossa, isso daí para ele era uma outra experiência. Então eu falei, cara, por agradecimento, todos os clientes que estão contribuindo com a gente, eles compravam e mandavam de presente para um amigo, para a família.
E para manter a gente de pé, né? Imagina, você ama aquela cafeteria, toma café lá e a pandemia vem e leva ela. Você perde aquela referência, aquele ponto. Então eu acredito que eles pensavam assim também. E a gente se manteve e a gente está aí sobrevivendo. Tá indo bem. Eu vou falar que a gente está bem. A gente não está mal. A gente está conseguindo pagar as contas e tocando barra. E os benefícios do café, cara, pra quem tá vendo a gente aqui? Porque o nego acha que toma café só pra ficar um pouco mais acordado. E aí? Café especial são os frutos selecionados do mesmo tamanho, feitos numa torra ideal, no ponto certo, para caramelizar os açúcares daquele grão e a gente preparar da forma correta e beber. Isso tem efeitos benéficos assim infinitos na saúde do ser humano. Agora, os defeitos que sobraram, né, que a grande indústria mistura lá, faz um mistureba, né, tem outros grãos, pedaço de pau, folha, e aí eles fazem torra muito alta, eles carbonizam aquilo tudo para ficar um sabor padrão. É como um carvão moído. E isso no seu organismo tem um efeito trágico. Isso faz mal. Por isso que a gente vê o café que a gente compra no mercado, ele é bem mais escuro do que o café especial, por exemplo. Exatamente. E aí o pessoal ainda escreve forte, extra forte, para te passar uma mensagem que você é um cara forte, você é brabo, tá tomando... Isso é o contrário. Você tá caindo no buraco. E pra quem tá te vendo agora, pô, gostei da conversa do Léo, vou comprar um café bom. Como é que você seleciona um café bom na prateleira? Porque a gente está acostumado a tomar esse tipo de café que a gente... Vou te falar que é muito difícil você comprar café bom em supermercado, tá? Tem algumas dicas que você consegue? Existem algumas linhas de supermercados mais, né, que prezam pela qualidade, que já estão começando a botar um café melhorzinho. As cafeterias especiais são os lugares para você comprar um café de qualidade. Entendi. Você conversar com o barista, perguntar, de onde vem esse café? Quem produziu esse café? E isso são mensagens para você entender se aquela cafeteria entende ou não de café, se você realmente está comprando um café de qualidade. O café que tem origem, ele é de qualidade. Teoricamente, ele é de qualidade. É um bom caminho. E uma outra questão para você tomar um bom café é você comprar ele em grão. Porque em grão você está vendo que aquilo é café. Você consegue perceber que aquilo lá é café, se ele está bem torrado, se não está torrado. Se ele está moído, você não sabe o que tem ali dentro. Então, esse é um caminho legal. A galera comprar em grão ou comprar num local que vá moer na hora para você os grãos. Entendi. Você comprando o grão, quanto tempo você pode armazenar ele? Assim, por exemplo, onde a gente guarda café normalmente em casa? O ideal é você manter na mesma embalagem que você compra. Essas são embalagens para preservar o café por mais tempo. Então estou fazendo tudo errado, porque eu pego, tiro, coloco dentro de um molho de vidro e foi. Então, o oxigênio ele é inimigo do café, depois que ele é torrado. Então você tem que evitar estar o mais contato com o oxigênio possível. Então essa embalagem, se você pegar na embalagem que você comprou, colocar dentro do seu pote de vidro, com uma tampa que vede legal, você vai manter esse café por mais tempo. Normalmente os cafés de melhor qualidade, eles têm uma torra... Ele é mais claro do que o normal ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Agora, é legal você... Quando você torra, a data de torra, você vê a data de torra. Quanto mais próximo ali... Na embalagem? Né? Na embalagem. Nunca vi isso, cara, sendo sincero. Isso é importante para você ver se o café ele vai durar muito tempo ou não. Tá? Eu aqui na nossa cafeteria, a gente coloca uma validade de 3 meses. Da data de torra, a validade dele para o café ser assim, consumido no auge dele. Entendi. Mas ele, dependendo do café, ele pode durar mais tempo, de boa. Isso depende muito, cada grão tem uma identidade, tem uma densidade. Então, na hora de torrar, a gente pode fazer um podcast só de torra. É um outro mundo. Mas, não vou nem puxar aqui para não estender, mas a torra é algo muito... É uma ciência. Então, eu torro cada grão diferente. Você compra o grão e torra aqui.
e torro na minha torrefação. Os seus cafés, você todos torra? eu que torro. Todos eu que torro. Então, Então você entrega para o teu consumidor um café torrado fresco. recente. Bem recente, entendeu? Muito. É igual pão. Se a gente compra pão fresco na padaria, por que a gente não pode comprar café fresco na cafeteria? Uhum. Esse é o caminho, entende? Eu acredito que daqui a uns 40, não, eu não sei, 20 anos, as pessoas vão comprar café cru na cafeteria e vão torrar em casa. E Assim, moer em casa. Entendi. Aí daqui a um tempo. Isso vai acontecer. Já está acontecendo na China. E no Japão já acontece. Inclusive eu vendo na minha cafeteria café cru. Ah, é? Tem clientes que, pela demanda de clientes pedindo, eu comecei a vender. Então tem cliente que compra e torra em casa. Essa galera torra como, por exemplo? Existem pipoqueiras elétricas que dá para torrar. É mesmo? Tem um mercado que está vindo aí aos poucos para o Brasil de empresas fazendo pequenos torradores de café, caseiros. Mas você tá Esse é o futuro. Não, você tá à frente, cara. Essa nova onda do café especial, eu acho que você... Acho não, você tá na frente, né? Cara, não sei se foi a pandemia ou não, mas qual foi o pior momento da sua trajetória, assim? O pior momento da minha trajetória foi na minha infância. Foi nos meus primeiros anos de vida. Pandemia, para mim, é pinto. É tiro de letra. Abrir um negócio no Rio de Janeiro é difícil demais, né? Ser empresário aqui, ainda mais querendo fazer qualidade, é muito difícil. Mas para mim, eu tô no paraíso, velho. Comparado a toda a minha trajetória. Então, quem sabe um dia as pessoas eu vou contar essa história e todo mundo vai ficar sabendo. E o melhor momento para você? Pô, meu melhor momento é hoje. É agora, nesse exato momento. É o melhor momento. Só fica melhor. Cada dia que passa, só fica melhor. Quais são as grandes lições, ou a grande lição que você aprendeu com seus produtores lá, indo lá comprar café? Tem alguma coisa que mexe com você? Cara, a maior lição, assim, é você ser honesto. Ser honesto, ser verdadeiro, você ser fiel a você. Ao que você realmente gosta e quer. Isso é a maior lição. Como você vê sucesso? O que é sucesso para você? Cara, sucesso é você fazer o que gosta, sabe? Você contribuir com o coletivo, contribuir com a sociedade, contribuir com o seu meio que você escolheu trabalhar. Isso para mim é o maior sucesso, eu poder contribuir com o Brasil, com o Rio de Janeiro, com o café, contribuir com os produtores, eu ter, né, eu também ter rendimentos com isso, né, colher frutos. Sim. E todo mundo à minha volta colher também. Isso para mim é o maior sucesso. A gente está acostumado a atrelar sucesso a dinheiro, né? Mas, por exemplo, eu acho que na época que você ainda não sabia muito bem o que fazer, tirou um ano sabático para tentar se entender, se você fosse rico pra caramba, você teria os mesmos problemas, né? Você vê que essa relação de sucesso e dinheiro é equivocada. Não, talvez, é né? equivocada. Eu acho que o que mais eu vejo aí é pessoas com dinheiro infelizes. O sucesso está na realização pessoal, de você ser feliz, de você estar fazendo o que gosta, você acordar de manhã e, cara, eu vou fazer aquilo. Por exemplo, hoje eu ralo muito, eu trabalho muito, muito mesmo. E eu sou muito feliz, sou completamente feliz. Eu lembro que eu tinha lá meu trabalho como nutricionista antes de entrar no hospital, sentava numa praça e fazia força para entrar naquele plantão lá. E isso, pô, eu poderia ganhar muito bem, mas isso não é sucesso. Ser infeliz, fazer força para trabalhar. Então isso é, para mim, ser feliz, fazer o que gosta, contribuir com as pessoas que estão em volta de você é o maior sucesso. Léo, deixa um recado aí para quem está assistindo a gente, gostou da tua história, se inspirou e tá pensando em empreender. Pô, cara, eu quero começar uma parada, eu tô incomodado, tô igual o Léo. Não precisa tirar um ano sabático, você pode fazer em menos tempo. Ou mais.
Mas dá um recado para essa galera que é incomodada e não sabe muito bem o que fazer e quer empreender. Como é que dá um recado, se puder? Cara, Conselho. Eu vi uma frase uma vez do Bukowski, do escritor Bukowski, que me inspirou muito, que é o seguinte: escolha aquilo que você goste e deixe isso te matar. Não conheço, eu não tinha ouvido. Então, é o seguinte, você quer empreender, escolha algo que você goste e mergulhe de cabeça, velho. Coma isso, respire isso, durma com isso e vai. E tente ser o melhor. Tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. A gente tem que... Qualidade. Essa é a minha mensagem, assim, simples. Então, eu quero o melhor café, eu quero preparar o melhor café, vender o melhor café e vender quantidade também, com qualidade. É isso. Busque o que você goste. Eu acho que esse é o maior caminho, o melhor caminho. Não adianta você trabalhar com algo que você não goste. Se você gosta e você joga energia naquilo, você vai ser bom, cara. Não tem... Para finalizar, a ideia do podcast, a gente conversou sobre isso antes, né? A gente tem conversa com várias pessoas interessantes, diariamente, né? Então a ideia era, por que não ampliar e influenciar positivamente na vida das pessoas que estão assistindo a gente aqui agora? Para essas pessoas, se você pudesse dar um recado para essas pessoas com uma influência positiva, eu acredito que você faz isso muito bem aqui na sua cafeteria com o seu cliente, mas assim, sabe Deus quem vai assistir, talvez o mundo inteiro esteja te ouvindo agora, por exemplo, entendeu? Qual é o recado que você tem de tudo que você aprendeu na vida, como empresário, como nutricionista, passar pelo que você passou, se você pudesse deixar uma mensagem para essa galera, manda ver. A gente merece o melhor, cara, em todos os sentidos. A gente não pode se contentar com algo mais ou menos, com algo pequeno. A gente merece tudo do bom e do melhor. Então, não podemos permitir que alguém prejudique a gente. A gente não tem que devolver na mesma moeda, a gente tem que fugir. Joga isso pro lado e corre para outra direção. Então, de pessoas tóxicas, a gente tem que sair correndo. E isso em todos os sentidos. Você vai comprar um leite, tem um preço X, outro Y, outro Z. E a diferença é pequena. Cara, compre o melhor. Pense na qualidade. Em tudo que você vai consumir na sua vida, em relacionamentos, em produtos, você merece o melhor. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você, Marco, eu penso assim pro Leonardo. Eu acho que esse é o caminho. A gente merece a melhor parceira, o melhor parceiro, o melhor produto consumido na mesa. Você tem que pensar, pô, esse produto aqui, beleza, ele é barato, tá, mas ele faz bem para minha saúde? Ele tem sabor? Ele vai me deixar feliz? Isso é o que mais importa. Isso é pensar especial, né? Isso é pensar especial, exatamente. Acho que dá para terminar com essa frase, né? Pensar especial. Isso. Galera, a gente vai ficando por aqui. Aquela história toda, né? Curte, compartilhe, marca a gente onde vocês quiserem, deixe seu comentário aí embaixo. Léo, muito obrigado. Desculpa a bagunça aí. Foi um prazer. Não, prazer contribuir com esse projeto que pensa especial. Valeu, abraço.